Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma mensagem bem rápida para o seu coração. Você que tem passado por lutas em diversas áreas, mas principalmente na questão do pecado. Quantas pessoas vêm falar comigo, pastor, o que eu faço para ser liberto do pecado? O que eu faço para vencer de vez o pecado que tem tirado a minha paz, que tem me distanciado de Deus? E eu digo que enquanto nós estivermos nessa terra, nós nunca venceremos totalmente, porque em algum momento nós vamos cometer o pecado. A Bíblia diz que os dois discípulos de Jesus, Pedro e Judas, os dois cometeram pecado. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele pecou, ele tinha todos os motivos para se desviar, para não querer mais caminhar com Jesus, porque ele se achava indigno, não merecedor. Mas ele tomou uma decisão: eu vou caminhar com o Senhor, apesar das minhas falhas, eu vou continuar seguindo o chamado que Deus tem para mim. Mas nós vemos que Judas, ele tomou a direção oposta. Ele, por mais que ele tivesse pecado, eu creio que Jesus perdoaria ele se ele se arrependesse. O próprio mestre, ele chega para Judas e diz: amigo, por que você me traiu? Por que você está fazendo isso? Então Jesus, ele não via Judas como um caso perdido. Jesus via Judas como um homem que precisava reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Mas ele não fez isso. E a Bíblia diz que então ele se enforcou. Ele decidiu acabar com a sua própria vida, porque ele viu que ele fez besteira, que ele condenou o Filho de Deus. Mas ele deveria ter se chegado com humildade e reconhecido o seu pecado. Mas não foi isso que ele fez. Então Judas deu ouvidos a Satanás e Pedro, ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. Eu quero te dizer, você que tem caído em tentação, você que tem feito coisas que o Senhor desagrada, eu quero te dizer, há uma esperança. E se você está sentindo uma tristeza, essa tristeza pode ser algo bom. Se essa tristeza você colocar diante do Senhor, a Bíblia diz que isso vai te levar para a salvação, vai te levar para um recomeço e não para um fim. Não vai ser morte, vai ser vida para você. Vai ser algo que vai te trazer um aprendizado e vai te dar mais força ainda para caminhar com Deus. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em 2 Coríntios. Olha o que diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja que interessante, a tristeza que Deus produz no nosso coração, ela nos leva para a vida, para a salvação. E é por isso que você se sente mal quando você peca, porque o Espírito Santo te revela isso. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem morar dentro de você e Ele agora vai te convencer do pecado. Ele vai te mostrar que aquilo não é certo, que você desagradou a Deus e Ele vai te conduzir para a salvação. Ele vai te tirar desse poço de perdição, desse poço de pecado e Ele vai te colocar numa terra firme. Amém? Então é isso que o Espírito Santo faz e você não tem que desistir. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, o versículo 8 ao 10, ela diz que todos nós pecamos e se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, porque Ele mesmo disse que todos nós pecamos e não há ninguém que faça o bem. Então, meu irmão, não pense que se você caiu hoje, não é possível ser restaurado, não é possível ser perdoado, porque é mentira do diabo. Deus está te oferecendo nesse momento o perdão, a salvação, basta que você aceite pela fé, porque não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, mas é simplesmente pela fé. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia em muitas vigílias, ainda vou, mas eu ia com mais frequência ainda. E nessas vigílias Deus falava tanto comigo, Deus me restaurava. E eu lembro que em uma vigília específica, eu saí daquela vigília tão cheio de Deus, tão feliz por estar na presença do Senhor. E eu lembro que eu batia no peito e eu falava: Deus, se algum dia eu quiser me desviar, não deixa, Senhor, não deixa eu me perder, não deixa eu perder a Tua presença, porque eu não quero desagradar o Senhor. E eu lembro que eu fazia todo o esforço possível para não cometer nenhum pecado, sabe? Mas por mais que eu tentava, eu não conseguia. E o próprio Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então eu fui percebendo que o pecado sempre vai fazer parte, porque eu ainda estou nesse corpo, até chegar aquele dia em que eu terei um corpo glorificado e eu não terei mais que lutar contra esse inimigo. E o inimigo hoje, o maior inimigo é eu mesmo. Não é o diabo, não é o mundo, não é as pessoas.
o maior inimigo sou eu mesmo. E eu preciso vencer essa carne, mas eu não vencerei na minha força, mas somente dependendo de Deus, em arrependimento e pedindo ajuda a Deus, para quando vier a tentação, eu conseguir superar. Amém? Então não é na sua força que você vai vencer, mas é na força de Deus. E saiba de uma coisa, é ilusão você dizer que você nunca mais vai pecar. Uma vez eu vi uma pregadora muito usada por Deus pregando num congresso que tinha milhares e milhares de pessoas. E aí depois do congresso, uma pessoa entrevistou ela e ele perguntou: qual é o segredo do seu ministério? Por que Deus te usa tanto assim? E ela falou o seguinte: o meu segredo é que eu não peco. E aí o entrevistador perguntou: mas como assim você não peca? Não, eu faço de tudo para não pecar e ultimamente eu não tenho pecado, sabe? E aí eu assustei com aquilo, eu fiquei assustado com aquela declaração, porque eu olhei para minha vida e eu pensava: gente, eu acho que eu estou encrencado então, porque eu não consigo viver sem pecar, sabe? Mas um tempo passou e eu fui descobrir que essa moça, ela acabou se desviando dos caminhos de Deus, ela acabou voltando para a vida antiga que ela tinha antes, sabe? E eu fui entender que o fato dela declarar que ela não pecava, de que ela era santa 100%, talvez ali foi a queda dela. Porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia, sabe? Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Quando nós começamos a nos desviar, nós começamos pelo nosso coração, depois pelas nossas palavras, depois pelas nossas atitudes. Então tudo começa aqui e de repente a boca fala do que está cheio o coração. Se você quiser saber o nível em que a pessoa está no seu relacionamento com Deus, procure ver o que a pessoa tem falado ultimamente, sabe? E nós falamos sempre aquilo que está guardado dentro de nós. Então tudo começa aqui. E essa mulher falou algo que estava dentro dela. Talvez ela se achava mesmo santa e que ela não devia pecar. E talvez um pecado só fez com que ela pensasse: agora Deus já não me quer mais, ou então eu já não estou pronta para viver o que Deus está querendo de mim, sabe? Então nós devemos vigiar sempre, mas sempre entender que toda queda nós podemos recomeçar. Não importa se você caiu 1000 vezes, levante 1001 vezes. Mas se você cair 3 vezes que for, e você se levantar 1, 2, você ainda vai estar caído. Então você tem que levantar todas as vezes e recomeçar, porque Deus vai estar com você. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer. Se você não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo do vídeo em inscrever-se e compartilhe essa mensagem. Deus abençoe.